Galera do YouTube, amigos que nos acompanham aí pelo Airsoft Tech Blog, nossos clientes aí de Plus, pessoal do Facebook, nos segue aí pelo Facebook também. Aqui é o Diógenes com mais um vídeo para vocês. E antes de começarmos a falar sobre o assunto de hoje, primeiramente eu quero pedir desculpa aos senhores aí que se inscreveram, que nos acompanham aqui pelo YouTube. Desculpa por não ter atualizado mais o canal nesses últimos meses, mas nós tivemos que praticamente suspender as operações aqui, suspender os serviços na oficina, porque eu estava fazendo um curso em tempo integral, mas o curso chegou ao final agora, no início de dezembro, então nós já queremos voltar a reativar a oficina. Inclusive aqueles que entrarem em contato, querendo enviar a EG para poder fazer upgrades, fazer serviços aí. Posteriormente nós vamos retornar o contato. E agora nós estamos aptos novamente a trabalhar na oficina, tá ok? Bom, outra coisa que eu queria pedir aos senhores é o seguinte. Creio que muitos aqui que estão acompanhando aqui já fizeram perguntas pra gente e tudo mais, mas a primeira coisa que eu vou pedir aos senhores, que antes de fazer uma pergunta, é que pelo menos os senhores assistam o vídeo, leiam o blog, entenderam? Porque eu percebo que muita gente nem termina de assistir um vídeo, por exemplo, e já faz uma pergunta sobre algo que eu falo durante o vídeo, né? Um assunto que às vezes eu abordo. Vou citar um exemplo básico aqui, o vídeo sobre lubrificação, né? Como lubrificar a gearbox ou a EG lá. Tem gente que me pergunta qual tipo de graxa utilizar, né? Se no cilindro eu posso utilizar graxa sem ser de silicone. No vídeo mesmo eu falo que se você não tiver outra, é melhor você usar uma qualquer do que não ter nenhuma. Mas aí a pessoa às vezes não assiste até o final, ou tá com pressa e tudo mais, prefere fazer uma pergunta para obter uma resposta mais objetiva. Só que isso, eu não sei se os senhores se lembram, mas nos vídeos eu falo o seguinte, que os vídeos é para ajudar os senhores e para nos ajudar também, entendeu? Para ajudar a tirar dúvidas daí, tirar dúvidas e ajudar no nosso serviço do lado de cá. Então eu peço aos senhores que leiam o conteúdo do blog, leia o texto. Eu sei que às vezes é meio longo, chato, mesmo porque os vídeos também costumam ultrapassar o tempo aí que até eu prevejo, mas eu gosto de deixar tudo muito esmiuçado, bem detalhado, e às vezes o vídeo acaba ficando grande mesmo. Outra coisa que também os senhores podem fazer é lá no blog utilizar a barra de pesquisa. A barra de pesquisa lá ela é bem desenvolvida. Então, por exemplo, quem tem M4, basicamente os upgrades, os serviços sobre M4 nós já discutimos em outras respostas, né, em outros posts lá do blog. Então se o senhor tem um M4, por exemplo, eu quero transformar em DMR, beleza, lá no blog tá cheio de respostas sobre M4, serviços que são necessários, peças que são necessárias, entenderam? Então se os senhores puderem utilizar lá também, facilita a nossa vida do lado de cá e facilita de vocês também, porque vocês não precisam parar para escrever um e-mail para nos perguntar. Um detalhezinho que eu peço aos senhores também é o seguinte, quando forem comprar peças, nós sabemos que muita gente tem dificuldade sobre versão de gearbox e tudo mais, isso é normal, pode perguntar que é tranquilo. Mas quando a gente sugere, por exemplo, tem que medir o nozzle, mede o nozzle aí, porque nozzle é um tipo de peça que costuma dar divergência, ainda que seja um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, pode ser que dá divergência. Senhores, não precisa mandar outro e-mail perguntando se realmente é necessário, porque se nós dissemos para você, não, mede o nozzle antes de comprar, é porque é necessário, tá bom? É comum falar, olha, desmonta a EG aí, mede o nozzle, um exemplo, né? Mede o nozzle, manda pra gente mandar o tamanho correto, falar se é o tamanho correto ou não. Aí o cliente fala, mas será que é realmente necessário desmontar para poder... Senhores, não precisa. Se nós já falamos que é necessário, tá bom? Agora já vamos entrar dentro do assunto.
nós vamos iniciar a partir desse vídeo, nós vamos falar sobre precisão e alcance. É uma pergunta frequente também, é um dos assuntos mais complexos do Airsoft, mais complexo do que FPS, Dual Sector Gear, cadência de tiro, é mais complexo do que isso aí tudo. Por quê? Porque envolve todo o mecanismo da EG, desde a parte de compressão até a saída na boca do cano. Além disso, isso da EG, nós temos fatores externos, vento, pressão, umidade do ar, né? Então, nós temos fatores internos e externos que influenciam tanto no alcance quanto na precisão. Mas hoje especificamente, para o vídeo não ficar muito grande, e depois nós vamos esmiuçando, à medida que semanas forem passando aí, nós vamos fazendo outros vídeos. Eu estou aguardando um lote de peças chegarem também. E assim que ele chegar, nós vamos falar sobre hop-up, nós vamos falar sobre bucking, vamos falar sobre cano de precisão. Então, à medida que forem chegando essas peças na loja, nós vamos mostrar outros vídeos para os senhores também, tá ok? Mesmo porque eu tô praticamente só com uma EG aqui, uma G36 para reparo, as outras já foram entregues. E como estamos voltando ao serviço agora, eu não tenho várias peças aqui para poder mostrar para vocês comparativamente, né? Fazer um comparativo entre elas. Bom, hoje nós vamos falar sobre o backspin. Backspin, que cientificamente falando chama-se efeito Magnus, é o que faz a BB permanecer por mais tempo no ar. É ela que faz, esse efeito backspin, é que faz com que a EG cause uma rotação na BB, através do hop-up. Ele vai causar essa rotação vai criar um efeito na BB que vai ajudá-la a permanecer mais tempo no ar. Todos aqui sabem que se você apertar um pouco mais o hop-up, a BB sobe. Se você não apertar, a BB cai. Então você tem que encontrar o ajuste no hop-up, você tem que encontrar de modo que ela permaneça o maior tempo possível no ar, não é isso? Todos aí sabem disso. Talvez os senhores não sabem, como que isso funciona na prática, como que isso funciona dentro da física. Por que que isso acontece? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e ao mesmo tempo nós vamos chegar até a escolha da BB, ok? Que o efeito Magnus, juntamente com o hop-up, cano e tudo mais, é o que mais causa problema de desvios da BB, ok? É o que causa maior causa de instabilidade, ok? Porque depois nós vamos falar sobre hop-up e tudo mais. Então nós temos isso. Então vamos falar sobre o backspin. Imaginem o seguinte, imagine que isso aqui é uma BB. Senhores, me desculpem aí a respeito do desenho. Eu fiz até com giz de cera. Eu não sou técnico em parte gráfica, tá ok? Então vou desenhar para os senhores aqui e espero que ajude. Dentro do que eu posso fazer, o desenho é o máximo, tá bom? Então, para aqueles que são um pouco mais exigentes, uma desculpa aí. Se não quiser continuar, pode parar daqui mesmo. Se fizer, como você disse, se causar náusea daqui mesmo, tá bom? Então vamos lá. Imagine que isso aqui é a BB, ok? Essa esfera aqui, esse círculo aqui, seja a sua BB. Quando você está trabalhando sem backspin, o que ocorre com a BB? Imagine que ela está sendo empurrada nesse sentido aqui, tá? Ela saiu do cano que fica aqui. O cano está nesse local aqui. Imagine que ela saiu do cano e está deslocando para cá. Então esse é o sentido que ela vai se deslocar, tá bom? E a direção. Beleza. Imagine o seguinte. Quando você não tem um backspin, nós temos três fatores que fazem com que a BB caia rapidamente. Primeiro, quando a BB sai do cano, imediatamente ela deixa de ter força aplicada nela.
imediatamente. A força aqui é zero, tá? Zero. Aqui a força deixa de ser aplicada imediatamente, porque não tem mais o ar empurrando a Bibi para cá. Então, a partir do momento que ela sai do cano, ela começa a desacelerar. Isso é inevitável, porque não tem mais nada aplicando força, empurrando a Bibi. Então, ela vai continuar no ar apenas com a energia cinética que ela acumulou dentro do cano, tá? Então, a energia cinética, a partir do momento que ela sai do cano, ela deixa de ter uma força sendo aplicada sobre ela, e ela passa a funcionar apenas com a energia cinética, e a energia cinética vai diminuindo a velocidade dela, desacelerando, até que vire novamente energia potencial, tá bom? Então ela deixa de acelerar e começa a desacelerar imediatamente após sair do cano. Tranquilo aí? Tá tranquilo, né? Então, a partir do momento que ela sai do cano, no exato momento em que ela sai do cano e começa a desacelerar, ela começa a diminuir a velocidade, não é isso? Começou a desacelerar, perdeu a velocidade, e ao mesmo tempo nós temos o efeito da gravidade, que está puxando a Bibi para o centro da Terra, né? Nesse sentido. Então nós temos uma força centrípeta, que é a gravidade. Deixa eu escrever de preto aqui. Então a gravidade vai puxar a Bibi para o centro da Terra. Nós temos força zero aqui, entendeu? Deixou de ter força, porque não tem mais o ar empurrando. E ao mesmo tempo, nós temos uma resistência do ar. O ar começa a aplicar uma resistência. Deixa eu ver se de marrom aqui dá. O ar começa a aplicar uma resistência sobre a Bibi. Nós chamamos de arrasto, outros chamam de resistência aerodinâmica, e assim, alguns de atrito do ar, certo? Independente do nome, existe uma força que vai fazer com que a Bibi encontre resistência aqui, ó. Ela encontre um atrito, encontre uma força que tende a fazer com que ela pare. Por isso que a Bibi não continua no ar. Por quê? Porque ela sai com a força aqui, com a energia X aqui, e ao mesmo tempo ela vai encontrando essa resistência, e essa resistência ela causa uma dissipação da energia, a dissipação da energia da Bibi, ok? Então a Bibi vai, a partir do momento que ela sai do cano aqui, e não tem mais força, empurrando contra aqui, ela só vai ter essa força contrária. Nesse sentido de direção aqui, uma força contrária, que vai fazer com que ela perca velocidade, tá bom? Então ela perdeu velocidade, ao mesmo tempo que tem a gravidade puxando ela para baixo. Ok? Então, nesse sentido aqui nós temos uma força que freia a Bibi, nesse sentido, e ao mesmo tempo ela puxa para baixo, porque temos a gravidade. Por isso que geralmente a tendência da Bibi quando você dispara é ela sair do cano e fazer esse movimento, fazer uma parábola, certo? É imediato, ela sai do cano aqui, ela sai com uma certa força, e lembrando que até o cano da Bibi é um pouquinho inclinado para cima, tá? Então ele vai efetuar um pequeno disparo para cima, mas logo em seguida não, imediatamente ela vai começar a cair. Só que inicialmente, como ela acelerou, ela começa a cair, tá ok? Então ela faz esse movimento. Isso quando nós não temos o backspin. Saiu do cano, não temos mais força sendo aplicada na parte traseira da Bibi, na parte anterior, aliás, posterior. Por outro lado, nós temos uma força no sentido contrário a ela, que essa força no sentido contrário é o arrasto ou a resistência ou o atrito, tá? E ao mesmo tempo nós temos a gravidade puxando para baixo. Então nós temos uma força nesse sentido contrário a ela e puxando para baixo, ok? Isso aqui é quando você não tem o backspin, o famoso backspin ou o efeito Magnus, ok? Só que nós sabemos
que a Bibi, ela funciona com um sistema de backspin, com o backspin. E como é que funciona o backspin ou o efeito Magnus? É o seguinte, lembre-se que ela saiu do cano aqui, correto? Saiu do cano. A partir do momento que ela saiu do cano, nós temos o que aqui? Força zero. Nesse sentido aqui, tá ok? Nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, nós temos força zero. Só a energia da Bibi que foi acumulada, que saiu de dentro do cano, a partir do momento que ela saiu, força zero, acumulou energia, ela vai deslocar no ar apenas com energia, correto? Mas lembre-se que aqui nós temos, ao mesmo tempo que tem o deslocamento dela da esquerda para a direita, nós temos o arrasto, ou a resistência aerodinâmica, da direita para a esquerda. Então, automaticamente, ela sofrerá uma diminuição de velocidade por causa do arrasto. Ok? Então, nós temos uma força. Nós temos a energia que fez com que ela acelerasse esse desloque nessa direção. E nós temos o arrasto que vai fazer com que ela freie. O arrasto causa um efeito dissipativo, né? Ela dissipa a energia, transforma a energia em movimento, em calor, etc. Então nós temos aqui, deixa eu pegar um outro lápis aqui para ficar um pouco mais claro. Aqui temos esses dois efeitos nesse sentido. Lembra que temos também a força da gravidade? Nós temos a gravidade aqui, que está empurrando, na verdade ela puxa, né? Que eu fiz como se estivesse empurrando, mas ela puxa a Bibi em direção ao solo, correto? Qual que é a grande sacada então do hop-up? O hop-up aplica uma força em cima da Bibi, fazendo com que ela gire nesse sentido, de trás para frente. Por isso que é chamado de backspin, um giro para trás, tá ok? Então vai fazer a Bibi girar nesse sentido, no sentido anti-horário, aqui, né? Se você estivesse olhando a Bibi nesse ângulo, ela estaria fazendo assim, como se você estivesse atrás, ela estaria fazendo esse efeito aqui, ó. Aqui é como se a gente estivesse olhando ela lateralmente, então ela está fazendo esse efeito, tá ok? Ela faz esse efeito aqui. Se a gente estivesse atrás, como se estivesse olhando da mira, em direção a quem a gente está efetuando o disparo, o alvo da gente, então ela faz esse efeito para trás. Por isso que é chamado de backspin, ok? Beleza. Então, a grande sacada do backspin é o seguinte. Ele cria na Bibi esse movimento anti-horário aqui, esse movimento para trás. Aqui é anti-horário que nós estamos olhando lateralmente, tá? Então, ele cria esse efeito nesse sentido. A Bibi passa girando nesse sentido. Isso tem o que se chama na física o efeito Magnus. O que é o efeito Magnus? O efeito Magnus é o seguinte. Quando você faz com que o objeto gire em relação ao plano em que ele está sendo deslocado, uma parte desse objeto vai causar no fluido que ele está se deslocando. Imagina o seguinte, qual que é o fluido aqui? É o ar, tá? Quando ele está deslocando, ele vai fazer com que parte do fluido ele se desloque em maior velocidade e parte do fluido se desloque em menor velocidade. Então ele vai frear parte da Bibi num lado e vai acelerar do outro. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Imagine o seguinte, a Bibi está deslocando nesse sentido, no efeito backspin, girando assim, correto? Beleza. Quando ela está deslocando no ar, vou colocar o ar de azul aqui. Vou colocar o ar em cor azul aqui para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Quando nós temos esse ar aqui, ele tem a resistência, correto? Como eu disse para vocês, ele causa uma resistência.
A bolinha, na hora que ela está deslocando pelo ar e está em sentido contrário, ela vai fazer através do coeficiente de atrito da Bibi, coeficiente de atrito dela, ela vai fazer com que o ar em cima dela se movimente com maior velocidade. Porque o ar não está causando uma resistência nessa direção? Se ela já está causando essa resistência nessa direção e a bolinha ela vai tracionar o ar, digamos assim, pelo efeito do atrito da Bibi, ela vai tracionar o ar nesse sentido, correto? Esse ar tracionado vai fazer o quê? Vai acelerar. Ele vai aumentar a velocidade nesse sentido aqui, ó. Então, na parte de cima da Bibi, que ela está funcionando dessa forma, ela vai acelerar o ar, fazendo com que o ar fique mais rápido na parte de cima. Por outro lado, a parte de baixo está nesse sentido aqui, correto? A parte de baixo vai fazer com que o ar freie. Ela vai frear o ar, porque o ar, nós estamos tendo uma resistência do ar nesse sentido. E ela vai pegar esse ar que está um pouquinho na lateral para cá e vai fazer com que ele seja projetado para frente. Então esse ar na parte de baixo vai se deslocar nesse sentido aqui, no mesmo sentido da bolinha, só que ele vai causar uma diminuição da velocidade do ar. Aqui em cima ele vai causar um aumento da velocidade do ar. Então, fisicamente explicando, onde o ar é mais rápido, tem menos pressão. Onde o ar é mais lento, tem mais pressão. Então, como que a Bibi permanece no ar? Justamente por quê? Porque você tem que fazer com que ela gire de tal maneira que essa velocidade aqui em cima seja tão grande, a velocidade do ar seja tão grande, que a pressão aqui diminua tanto que seja capaz de anular o efeito da gravidade. Não anular a gravidade, tá ok? O efeito dela sobre a Bibi. Então você vai ter que a pressão aqui, ela vai diminuindo, 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 à medida que a Bibi gire. Quanto mais ela gira, menor será a pressão aqui em cima. Se é menor a pressão em cima e é maior a pressão embaixo, o que vai acontecer com a pressão aqui embaixo? Vai empurrar a Bibi. Ela vai ter menos pressão em cima, vai ter mais pressão embaixo. A pressão vai fazer com que a Bibi suba. Anulando o efeito de quem? Anulando o efeito da gravidade. Então nós teremos uma pressão empurrando a Bibi, porque a pressão em cima é menor. Vocês sabem que no ambiente estável a pressão é igual em todos os lados da Bibi. Se a Bibi tivesse em repouso, ou mesmo nesse lápis aqui, nesse giz, a pressão ela é uniforme sobre ele. Então, à medida em que você acelera o ar aqui em cima, você tem uma diminuição aqui embaixo. A pressão aqui é menor, a pressão aqui embaixo é maior. A pressão em cima menor, a pressão embaixo maior. A Bibi vai subir, anulando o efeito da gravidade sobre a Bibi. Basicamente é isso. Ficou complicado? Não, né? Ficou complicado não. Nós temos uma força. Não, nós não temos mais força aqui nesse sentido. Nós temos uma força nesse sentido chamada de arrasto. Nós temos um efeito da gravidade sobre a Bibi, tá ok? Nós temos o efeito da gravidade empurrando ela. Para poder fazer com que a Bibi permaneça mais tempo no ar, é necessário eliminar ou neutralizar, digamos assim, igualar o efeito da gravidade sobre a Bibi. E como é que é feito isso? Provocando backspin. O backspin é um movimento de frente para trás, que vai causar na parte superior da Bibi uma diminuição de pressão, porque ela vai pegar esse arrasto, essa resistência aqui, e vai acelerar o ar. Acelerando o ar em cima, a pressão diminui. Ao mesmo tempo que ela acelera em cima, ela freia o ar embaixo, essa resistência, ela aumenta a resistência, porque a Bibi, essa parte da Bibi que é exterior aqui, ela tem uma resistência, ela tem um atrito,
esse atrito contra isso, o próprio arrasto, ele freia a bibi. Aonde a pressão, ou seja, aonde existe menor velocidade do ar, da circulação do ar, existe maior pressão. Então, a pressão aumenta, a pressão em cima diminui, a pressão embaixo aumenta e a bibi se eleva no ar. Você já deve ter observado isso aí, não no sentido da vertical, mas já deve ter observado na horizontal, quando o jogador de futebol bate a falta, ele põe curva na bola, não é isso? Por que existe essa curva? Existe essa curva justamente porque existe o efeito Magnus, tá ok? Tá, mais uns detalhes que a gente precisa entender agora para poder comprar a bibi correta e ajustar a bibi, ajustar o hop-up e tudo mais. Não, antes disso, então vocês entenderam? Se não entendeu, faz a pergunta aí depois. Resumidamente é isso aí. Fazendo esse efeito, backspin no sentido contrário, anti-horário, nesse plano que a gente está olhando aqui, é um plano lateral, é anti-horário. O ar em cima acelera, o ar embaixo desacelera, por causa do arrasto da bibi, ok? Por causa do atrito da bibi. Aonde o ar é acelerado existe menor pressão. Aonde o ar é desacelerado aumenta a pressão. O aumento de pressão embaixo e a diminuição da pressão em cima faz com que a pressão de baixo empurre a bebê para cima, ok? Empurre a bebê para cima. Se não houver o backspin, como vocês viram, só haverá a força da gravidade e do arrasto. Aqui não tem mais força, então só haverá gravidade e arrasto. Por isso que a bibi, quando você não tem backspin, por isso que a bibi cai logo, porque só tem uma força, e ao mesmo tempo por isso que ela diminui o alcance. Entenderam? Então, se a bibi permanece por mais tempo no ar, girando, obviamente que ela vai ter maior alcance. Por isso que, quando a gente fala em alcance, nós temos que falar inicialmente sobre o efeito Magnus ou o backspin. Então, quando nós vamos falar de maior alcance, nós temos que falar de hop-up, nós temos que falar de bebê, entendeu? De cano, de precisão, porque tem que haver uma estabilidade. Então, quando vamos falar alcance, não, eu quero maior alcance. Senhores, maior alcance, hop-up. Ok? Porque é o hop-up que tem condições de fazer com que a bibi tenha maior tempo girando com backspin. Então, quanto maior o tempo que ela permanecer girando no efeito backspin, mais tempo ela vai permanecer no ar. Quanto mais tempo ela permanecer no ar, mais longe ela vai, ok? Ok, eu acho que até aqui é simples, né? Tranquilo. Não é muito simples, mas é tranquilo. Então, só pra gente resumir aqui rapidamente, já que o tempo já está bem avançado, vamos falar então sobre o ajuste do hop-up. Imagine o seguinte, vocês estão olhando de dentro do hop-up, de trás para frente, ok? Da entrada da bibi, como se ela estivesse entrando pela parte de trás ali. Então vocês estão olhando dentro do hop-up. Quando vocês apertam o hop-up, o braço dele em cima, quando você aperta, você vê aquela rampa dele projetada para frente. Então apertou, quando você aperta a engrenagem, você gira a engrenagem, a rampa desce. Girou a engrenagem para trás, a rampa sobe, correto? Se for aquela lateral, para baixo, costuma baixar, para cima, para cima costuma apertar, para baixo costuma desapertar. Bom, quando você vai colocar então esse bucking e girar o cano, você tem que observar se essa rampa ficou perfeitamente na horizontal.
se ela está perfeitamente na horizontal. Por quê? Porque se ela não estiver na horizontal, vamos supor que ela esteja um pouco mais inclinada para a direita, né? Você olha lá dentro, ela está um pouco inclinada para a direita. Onde é que ela vai exercer o backspin? Ela vai exercer o backspin lateralmente, correto? Ela deveria estar assim. Deixa eu pegar uma caneta aqui para poder funcionar como se fosse o plano horizontal, tá? Imagine que ela estivesse assim. Observe que ela está fazendo mais força nessa lateral. Então, se ela está fazendo força nessa lateral, o que vai acontecer? Quando ela fizer o backspin, observe que o eixo com que a bibi funciona vai estar desnivelado. Se ela estiver assim, a bibi vai em vez de sair reto, ela vai sair assim, inclinada. Se ela sair assim, o efeito backspin vai fazer com que ela gire dessa forma. Ok? Então ela vai girar dessa forma, ó. Ao invés de girar assim, ela vai girar assim. Se ela girou assim, o que vai acontecer? Quando ela vai sair reto, imagine que ela vai sair de dentro do cano, ela deveria sair mais ou menos assim, correto? Mais ou menos não, ela tem que sair reta, né? Vou riscar aqui ficticiamente. Então essa é a direção correta. Esse é o jeito correto com que a bibi sai de dentro do cano. Quando ela está completamente alinhada no eixo dela. Tanto no eixo horizontal quanto no vertical. Correto? Então ela deveria ser assim. Só que quando ela está inclinada para a direita, a rampa está nesse plano. Ela está torta. Isso ficou mais ou menos compreensível. Dá para entender mais ou menos aí. Quando ela está nesse plano, observe que a rampa está pegando um pouco mais para a parte direita. Ela vai sofrer uma interferência no eixo dela de funcionamento. Então, se ela estiver pegando mais para o lado direito, a bibi vai sair do cano e vai fazer uma curva para a direita. Por quê? Porque ela passa a trabalhar nesse sentido. Então nós teremos menos pressão em cima, mais pressão embaixo. Como ela está fora do eixo, ela vai fazer uma curva nesse sentido assim, ó. Compreenderam? Então vai fazer uma curva nesse sentido. Por isso que ela curva para a direita. Se acontecer o contrário, tiver mais pressão, se tiver mais pressão do lado esquerdo do que do lado direito, ela vai ter uma curva exatamente para a esquerda. Vai ter uma curva para a esquerda. Ok? Então, quando você vai colocar o hop-up, o bucking dentro do hop-up, juntamente com o cano, é necessário fazer com que a rampa esteja 100% alinhada. Isso acontece também com aqueles que tem aqueles hop-up que tem formato de W. Isso aí, a diferença é só o local onde vai ser feita a pressão, tá? Nesses hop-ups convencionais, a pressão é feita na parte superior da bibi, ok? Nesses outros hop-ups que eles chamam de formato de W e tudo mais, ou até com aquela ampulheta que eles falam, né? A pressão não é feita em cima, é feita lateralmente. Então é só essa a diferença. Bom, beleza. Entendeu que tem que alinhar a rampa, né? Para que o eixo, a bibi viaje nesse eixo perfeitamente aqui, ela vai sair reto. E para que ela viaje nesse eixo aqui corretamente, nem subindo e nem descendo. Isso aqui controla a subida e a descida. É a quantidade de backspin que vai determinar se ela sobe ou não. A quantidade exata vai fazer com que ela permaneça o maior tempo possível no ar. A quantidade excedente vai fazer com que a bibi suba, porque vai ter uma pressão muito grande embaixo e pequena em cima. Ela vai subir, vai ser maior do que a gravidade. E se for pouco, ela vai girar pouco, então o que vai acontecer? O efeito da gravidade não será anulado, vai ser maior do que o efeito backspin, ok? Bom, basicamente é isso. Então vamos falar agora então sobre a bibi. Rapidamente eu vou falar sobre a bibi, porque o tempo já está bem avançado aí, senão o vídeo fica muito longo. Nós falamos então sobre o ajuste do hop-up aqui rapidamente, o efeito backspin, como é que ele influencia
lateralmente e na horizontal, na vertical, correto? Para que isso funcione perfeitamente, é necessário que você invista em bebida de qualidade. Não me perguntem assim, marcas, porque eu sou meio tradicional, eu gosto de utilizar mais a G&G, agora tem uma da Crytac também, também, deixa eu ver aqui, Mad Bull, né, que são boas também. Bom, basicamente essas aí, eu não saio experimentando outras bebidas, tá? Eu não saio experimentando, então eu não sei te dizer, essa é qual, essa é aquela, não sei te dizer. Eu prefiro comprar G&G, que são garantidas. A minha preferência é por elas. Beleza. Nós temos aqui esse efeito, né? Tem um hop-up regulado, nós temos um FPS constante e tudo mais. Nós falaremos sobre isso depois. Mas vamos imaginar o seguinte: de que adianta você ter tudo ajustado e você usar bebida de má qualidade? A bebida de má qualidade, ela geralmente tem peso diferente. O peso dela para cada um é diferente, apesar de ser muito similar. Quando a gente põe numa balança de precisão, se não for uma balança daquela que calcula além dos décimos, os centésimos e os milésimos de quilo, né, de grama no caso, nós vamos ter uma variação de peso. Quanto mais variação de peso você tem, mais você tem variação de alcance, tá ok? Então não adianta você ter um ajuste de hop-up perfeito se você tiver variação de peso muito grande. Da mesma forma, se você tiver variação de diâmetro, porque como é que você consegue regular o hop-up se uma tem um diâmetro maior do que a outra? Aquela que tiver maior diâmetro, ela vai ter mais hop-up, ela vai ter uma aplicação de hop-up maior. Aquela que tiver menos vai ter menor, ok? O formato dela também, nós temos o peso, nós temos o diâmetro. O formato, se ela não for uma esfera perfeita, se ela for uma esfera igual a essa que eu desenhei aqui, que não é perfeita, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ela vai perder estabilidade e essa perda de estabilidade vai fazer com que ela gire em outro eixo, sem ser esse eixo alinhado aqui, ó, horizontalmente e verticalmente. Ela tem que o alinhamento dela tem que estar perfeito. Então, se ela tiver formato imperfeito, com certeza um lado vai sofrer mais atrito do que o outro, um lado vai sofrer, vai causar mais atrito do que o outro, entendeu? De forma diferente, e isso vai acabar influenciando completamente na aplicação da pressão, tanto para mais quanto para menos, e essa aplicação vai fazer com que ela perca a estabilidade. Perdeu a estabilidade, perdeu precisão, tá ok, gente? Polimento, outra coisa que é extremamente importante, principalmente no alcance. Já que o formato, principalmente o formato, causa efeito na precisão. Por quê? Porque quanto mais polida a bibi, mais tempo ela vai deslizar no ar sem perder força. Lembra que o arrasto ele causa um efeito dissipativo na energia da bibi. Lembra que eu falei que quando ela está deslocando para cá não tem força mais, então tem o arrasto diminui a energia da bibi. Quanto maior o arrasto, quanto maior o efeito do arrasto sobre a bibi e do bibi sobre o ar, mais rápido ela vai cair, ok? Então é necessário que a bibi seja extremamente polida, que ela não tenha rebarbas, que ela não tenha marcas de junção. Porque tem algumas bibis que são produzidas não de forma inteiriça, mas principalmente aquelas 012 você consegue ver perfeitamente, que é como se fossem dois lados colados. Esses dois lados colados tem aquela junta lá, aquilo lá causa um arrasto muito grande, além de danificar o bucking. 012 nunca, viu gente? 012 nunca, de jeito nenhum, tá? Porque elas não têm qualidade. Então, quanto mais lisa ela for, maior a superfície, mais ela vai precisar girar. Quanto mais lisa ela for, lembra que eu preciso do arrasto também para poder fazer esse efeito backspin aqui, para poder tracionar o ar nesse sentido e frear o ar nesse outro na parte de baixo. Então, quanto mais lisa ela for, mais backspin ela precisa receber.
tá ok? Mas ela precisa girar para receber aqui. Por outro lado, menos ar ela perde, menos energia ela perde aqui, ok? Se ela for muito áspera, ela vai, além de danificar o bucking lá, ela vai criar um arrasto muito grande, tanto no jeito de frear quanto no jeito de acelerar, e isso vai diminuir o alcance dela, entendeu? E se ela tiver bem polida, ela vai precisar de mais backspin, porque tem que haver um equilíbrio entre esse arrasto aqui e a quantidade de backspin, entenderam? Então, basicamente nós podemos dizer que é isso. Tem os outros efeitos, por exemplo, a quantidade de peso da BB e etc, que não vamos abordar nesse vídeo não, vamos falar em outra oportunidade, tá ok? Espero que possam ajudar a todos aí. Eu sei que é um assunto meio complexo, como eu disse para vocês, não é muito simples, é mais complexo um pouquinho, porque precisão e alcance são assuntos complexos, trazem abordagens complexas, e a mais complexa delas talvez seja essa do efeito Magnus aqui, do backspin. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí, postem aí pra gente. Se quiser compartilhar, se quiser divulgar, fiquem à vontade, tá? Podem, quem tiver blog, quem tiver outros locais de divulgação, porque eu sei que tem alguns times, por exemplo, que tem um ambiente de fórum ou de qualquer outro tipo de ambiente, podem utilizar também, tá liberado, não tem problema, tá ok? Eu vou deixar na descrição do link aí, o link da loja, vou deixar o link do Facebook, para que se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente lá também, tá bom? Do blog, da loja e do Facebook, eu vou deixar tudo para os senhores aí, tá ok? Um forte abraço, muito obrigado a todos pela paciência e até a próxima.